A paz do Senhor a todos, amém. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus, amém. Quero falar mais uma palavra aqui. Está aqui em Mateus 24, 25. Está escrito aqui, estou destacando, né? Eis que eu vô-lo tenho dito, amém. Palavras do Senhor Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por que, irmão Ronaldo, esta palavra? Eu vou dizer uma palavra que me incomodou algumas coisas. Eu quero dizer que às vezes que eu não sei ao certo, a pessoa talvez nem fique sabendo. Mas eu vejo nos status do WhatsApp, eu já vi também alguns vídeos no Facebook. Eu não sou uma pessoa ativa no Facebook. A minha esposa é mais do que eu, então ela me mostra algumas coisas. Mas, igreja do Senhor, você que está me ouvindo, uma coisa muito séria. A Bíblia diz: dá honra a quem tem honra, temor a quem deve temor. Por que esta palavra? Eis que eu já vô-lo tenho dito. Você na sua casa vai fazer um favor para mim, se você quiser, um favor para você principalmente. Você vai ler Mateus 24 e 25, tá? Você vai ler Mateus. Deixa eu falar como os teólogos querem que falam, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo o escritor Mateus, tá? Capítulos 24 e 25. Você vai ler na sua casa. É muito extensa essa leitura. Tem umas referências, tá? Ali Jesus dá uns detalhes sobre o princípio de dores, o arrebatamento, como vai ser os últimos dias. Jesus, ele dá ali um panorama, ele fala assim como foi nos dias de Noé, tá bom? Eu vou fazer um vídeo ainda sobre os dias de Noé, só que vocês vão ter que ter paciência, que é muito grande. E é um vídeo especulativo, tá? É um vídeo de muita teoria, tá bom? Tá bom. Então, meu irmão Ronaldo, o que você quer dizer com essa palavra aí? É que tem pessoas escrevendo assim, eles pegam parte de pregações ou ensinos de alguém, missionárias, pregadoras, tá? Pregadores, pessoas que profetizam a palavra, presta atenção. Irmãos e irmãs ali, usados na mão do Senhor, eu creio, que profetizam simplesmente o que está escrito na palavra. Aí a pessoa escreve lá, eu vou falar, eu fico nervoso com isso aí. Vocês podem perceber o jeito que eu estou falando aqui. Eu fico nervoso com isso. Fica dando crédito a coisa que está escrito na palavra. A pessoa profetizou a palavra, ensina a palavra, e eles falam assim: ó, se cumpriu a profecia que fulano falou. Se cumpriu a profecia que missionária tal falou. Se cumpriu a profecia que pastor fulano falou. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Como assim? Deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção. Tá na palavra de Deus que eu vou falar aqui. Eu não vou ficar mais dando versículo muitas das vezes aqui não, que você também tem que pesquisar aí, tá? Me desculpa, mas você também tem que estudar a Bíblia aí. Presta atenção. A profecia de Deus diz assim, ó: quando vocês... Eu vou falar com as minhas palavras, já estou falando. Ah, irmão, Ronaldo está acrescentando. Você que sabe, você quer interpretar desse jeito, você que sabe. Você que sabe. Ah, irmão, Ronaldo está diminuindo. Você que sabe. Deus sabe que eu não estou acrescentando nem diminuindo. Deus sabe que eu estou falando aqui que às vezes é falha da memória. Ó, vou te falar.
quando vocês se voltarem a outros deuses, eu, o Senhor, secarei a vossa terra. Tá? Presta atenção nessa profecia que Deus falou. Aí aparece um homem chamado Elias o Tisbita. 1 Reis 17, chega até Acabe e diz: Acabe, assim diz o Senhor, cuja presença estou, cuja face estou. Não haverá chuva nem orvalho em Israel segundo a minha palavra. Ele falou: assim diz o Senhor. E ele falou: segundo a minha palavra. A palavra de Deus, gente, pelo amor de Deus. E o que Acabe estava fazendo? Acabe foi o pior reino de todos os tempos para Israel. Ele casou com Jezabel, que era matadora de profeta. Jezabel providenciou a morte, caluniou a vida ali de Nabote. Vocês sabem da palavra que Acabe não valia o que comia. Acabe era um lixo. Tá? Um lixo. Acabe era cavalo do Satanás. Marionete de Jezabel. Acabe era um desses. Era esse. Esse era o Acabe. Como você define Acabe, irmão Ronaldo? Cavalo do diabo, marionete de Jezabel. Era Acabe. Ele era. Esse não valia o que comia, certo? O homem era rei, gente. Era rei. E ali, a vinha dele era muito maior que a de Nabote, mas ele ficou de olho, cobiçando a vinha de Nabote. Ele chegou até Nabote, ofereceu um dinheiro, uma quantia. Nabote recusou, porque era herança de família, porque a vinha é dele, ele faz o que ele quer. Nabote, a vinha é dele, ele faz o que ele quer. Se ele quer vender, ele vende. Se ele quer botar fogo, se ele quer cortar tudo e criar galinha, o problema era de Nabote. A terra era dele, a vinha era dele, herança de família. Aí Acabe ficou todo bicudinho, tristinho, ficou lá, ficou com depressãozinha. Aí Jezabel olhou e falou: rapaz, você não é rei em Israel, que não sei o quê. Aí ela providenciou lá uns outros filhos do diabo também lá, para caluniar Nabote e apedrejar o homem até morrer. E ele foi lá e tomou posse da vinha de Nabote. Acabe tomou posse da vinha de Nabote. E não foi só esses pecados de Acabe, não. Idolatria, né? Se casar com essa mulher endemoniada aí. Aí o que acontece? Eles estavam na idolatria. Elias foi lá e simplesmente profetizou o que está escrito, gente. O que já estava escrito. E aconteceu. Então não pode, gente. Pelo amor de Deus, não pode. Se cumpriu a profecia. Se cumpriu a profecia da boca do pastor que não sei o quê. Não. Se cumpriu a Bíblia Sagrada. Por isso aqui, ó, tô passando bem devagarinho aqui, ó. Tô descendo. Vou descer um pouco mais rápido aqui, ó, para você ter uma noção. Ó. Tá vendo aqui, ó? As palavras de Jesus, ó. Jesus respondendo, Jesus falando, ó lá, versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão muitos. Gente, tem um homem, um doido aí, pelo amor de Deus, não pode chamar as pessoas de louca, mas aquela pessoa tem problema mental, o tal do Henri Cristo. O lesado, para não dizer outra coisa, o lesado, né? Ele tem um monte de mulheres. Então, esse Cristo aí não me serve. Não quero saber. Aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus, 24:7 de Mateus. Portanto, se levantará nação contra nação. Já está escrito. E reino contra reino. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Está aqui. Está aqui, caramba. Oh, meu Deus do céu. Eu fico doido com isso. Tá? Desculpa o meu jeito de ser. Quem me conhece sabe.
Poxa, para de ficar falando que se cumpriu o que fulano falou, se cumpriu. Que mané fulano falou, já tá aqui, ó. Que mané cicrano, que mané missionário, é pastor. Tô desmerecendo ninguém, não. Não tô falando mal da pessoa, não. A pessoa simplesmente citou um versículo bíblico. Então eu vou chegar nos púlpitos e vou começar a falar isso aqui, ó. Mateus 24:7. Vou falar como se fosse que Deus me deu ali na hora. Que Deus está me usando ali na hora para falar. Entendeu? Então, gente, essa é a minha revolta. Vamos tomar um cuidado. Não é tempo disso. É tempo de exaltar o Senhor. É tempo de glorificar o nome dEle. É tempo de dar honra ao Senhor. É tempo de reconhecer, entendeu? As palavras do Senhor. Dar crédito às palavras do Senhor. Poxa. Então é hora, gente, da gente parar. É que eu fico com medo de umas coisinhas, sabe? Eu fico com medo de umas, vamos dizer assim, umas modinhas, como que eu posso dizer assim, que eu quis lembrar? Deixar umas permissãozinha, sabe? Umas permissãozinha. Um dia eu vi um irmão falando assim, depois de um tempo eu falei, não tem nada a ver o que esse irmão falou. Misericórdia. Ele falou assim, sabe por que Paulo falou para Timóteo não tomar água só, com um pouco de vinho? Aí, vocês não sabem? É porque Timóteo tinha que ter malícia, tinha que ter um pouco de malícia. Gente, não é. Timóteo, ele era um presbítero, um pastor, um dirigente lá em Éfeso. E a água de Éfeso tinha muita alcalina. Tinha muita alcalina na água de Éfeso. Então, Timóteo tinha dores constantes no estômago. Aí Paulo diz para tomar um pouquinho de vinho. Primeiro que aquele vinho lá que Paulo fala no original do grego, não é vinho fermentado. O vinho que é para aliviar a dor, é para dar um alívio. Porque vocês lembram a parábola do bom samaritano? Que descia de Jerusalém para Jericó, né? Descia de Jerusalém para Jericó. Um homem, aí caiu na mão do salteador, e ali espancando, roubaram ele, espancando, deixaram ele meio morto, ele ainda estava vivo. E passou ali um levita, passou de largo, passou longe, passou um sacerdote, passou longe. Aí fica uma pergunta, né, que eu fiz para um irmão. O que esse levita e esse sacerdote estavam fazendo nessa estrada? Porque essa estrada aí, pela história, né, aí eu tô falando da história, aquela estrada ali não era muito boa. Aquela estrada só dava em lugares tenebrosos, né? Vamos dizer assim, mas tudo bem. E ali passou um samaritano. E ali ele vendo aquele homem, foi lá, tratou aquele homem. Aí a Bíblia diz, deitou vinho nas feridas. O vinho é para cicatrizar, entendeu? O vinho é antisséptico. Ele deitou vinho ali para poder limpar as feridas. E depois deitou azeite, untou com azeite. O azeite já é para amortecer, para tirar a dor, para ajudar também na recuperação ali, para sarar a ferida. Então é isso o vinho. Então Paulo falou para Apolo não ir muito além do que já está ali escrito, gente. Tá bom? Então, esta palavra aí
Fique com essa palavra também. Tá? Deus abençoe. É só um desabafo. Toma cuidado com as permissãozinhas. Tá? Tem pessoas já cantando músicas do mundo nas igrejas, colocando letras e parte de músicas mundanas e cantando nos púlpitos, nas igrejas, tá? Também instrumentais também. Toma cuidado com psicologias. Diz o psicólogo tal, mas aí você vai pesquisar, aquele psicólogo era ateu. Como diz o filósofo, um dia eu ouvi uma pregação de um irmão, numa sede central, ele não falou nada de Jesus. Jesus é o principal assunto nosso. A nossa mensagem tem que começar com Jesus, tem que ter no meio Jesus e no final tem que ter Jesus. Você quer falar de Abraão? Hoje eu vou falar da vida de Abraão, mas você não pode falar de Abraão sem falar de Jesus. Porque Abraão só completa Abraão se falar de Jesus. Hoje eu vou falar de Davi. Você vai falar de Davi? Mas você vai falar de Davi, mas você vai falar de Jesus também. Porque ele tem que ser o principal, o Senhor. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, e que em breve voltará, está voltando, tá breve para voltar, tá? Toma cuidado com essas mensagens, toma cuidado com essas filosofias, essas vãs filosofias. Que diz o pensador tal, que diz o filósofo tal, diz o psicólogo tal, diz a psicologia, diz a sociologia, e diz o teólogo, e diz todo mundo, menos Jesus. Jesus não disse nada, né? Jesus não fez nada. Eu vou falar. A Bíblia diz, eu vou dar pause no vídeo e já volto. Aleluia. Olha aqui, Atos 8. Depois você lê na sua casa todo o contexto aqui. Presta atenção, versículo 5 aqui, Atos 8, 5, E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ponto. Ele estava pregando a Cristo. Ele estava falando de Jesus. Ele estava exaltando o Mestre. Ele estava glorificando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele estava ensinando as pessoas e pregando quem é que veio para remir os pecados. E o que acontecia, irmão Ronaldo, quando você prega a Cristo? Vamos ver o que acontecia? Vamos ver? Vamos ver quando acontece? Quando você fala de Jesus? Porque quando você fala de Jesus tem que ter mudança. Você chega numa casa, a casa está toda destruída pelo diabo. Toda destruída pela cachaça, pelas drogas, pelo adultério e todas essas coisas, esse lixo do mundo e todo o lixo de Satanás. Mas quando Jesus chega lá o homem, a mulher de Deus, com a mensagem central, Jesus Cristo, aquele que cura, liberta, salva, batiza, em breve voltará para arrebatar o homem e a mulher para o céu, a igreja. O que acontecia, irmão Ronaldo? Quando Filipe pregava a Cristo. Vamos ver? Versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. O que Filipe dizia? Versículo anterior. Lhes pregava a Cristo. Simplesmente assim. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha, você está vendo a diferença? Sinais, maravilhas e prodígios na vida de um homem. Qualquer dia eu vou falar da vida de Filipe, não hoje. Quem sabe hoje, não sei. Presta atenção quando você prega Cristo. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz,
E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Meu Deus! Meu Jesus amado, tu és maravilhoso, santo. Eu não admito, eu fico mesmo nervoso. Pegam as palavras do mestre, os ensinamentos do nosso mestre e falam, cumpriu a profecia da boca de TTT. Que profecia da boca? Coisa nenhuma. Já está escrito na Bíblia. Elias foi lá e Acabe não vai ter chuva, segundo a palavra do Senhor, segundo a minha palavra. Porque vocês estão em idolatria, viraram as costas para o Senhor. Deus disse para o rei Asa, rei Asa, enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você. O dia que você virar as costas para mim, rei Asa, eu também vou virar as costas para você. É simples assim. Não fica querendo fazer Deus de bobo. Não fica querendo fazer Deus de idiota, não, que ele não é. Tá pensando o quê? Que Deus é o quê? Não é assim que funciona, não. Tá? Que coisa, viu? Engraçado, essa modinha. É assim que o diabo gosta. É assim que o diabo ele age. É comendo pelas beiradas. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, né, que ele fica ao derredor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar. Vocês lembram? Vocês lembram sobre a Santa Ceia, o que Paulo disse? Paulo disse assim, portanto, há muito entre vós, capítulo 11, verso 23 a seguir de 1 Coríntios, da palavra lá da Santa Ceia, que a maioria conhece. Por isso há muito entre vós, fracos, doentes e muitos que dormem. Vocês sabiam que esse tipo de presa que o leão gosta de atacar? Pedro vem falar, ele fica ao derredor, bramando como um leão, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando, diz a palavra do Senhor. Ao derredor fica demônio. Se a gente der uma brecha, Deus pode permitir ele fazer algo, tá? Então é assim que funciona. O que acontece? É esse tipo de presa que o demônio gosta, esse tipo de presa que o leão gosta de atacar. É a presa que está dormindo, tá? Você quer ali acordar ela, você quer acordar, fala, toma cuidado com as modinhas, viu? Toma cuidado que é assim que o diabo faz, é aos poucos. Ele pega a letra do mundo, introduz no meio das letras de louvor. Ele pega solo de guitarra, de banda de rock satanista e coloca no meio dos louvor. E pega estudos mundanos, sabedoria humana, animal e diabólica, como diz lá no livro de Tiago, e introduz nos sermões, introduz nas pregações e nos ensinos, nos livros. Deixa a Bíblia de lado, deixa as palavras de Jesus de lado e começa só a falar desse lixo, porque não tem outra coisa. E é assim. Os que dormem são esses. Aí Paulo fala, há muito entre vós doentes. E para curar essas doenças é o Senhor Jesus. Só Ele para curar. Só a palavra dele para curar. Então, Paulo vem dizer, há muitos doentes, né? E muitos que dormem. Dispersos. Então, fica com esta palavra. Toma cuidado. Toma cuidado. Você tem que sentir de Deus a mensagem vindo do próprio Criador. Se vê a base de oração, de jejum,
o vaso, se o vaso se quebrou e deixou o Criador refazer, e ali ele jejuou, ali ele orou, ali ele buscou, ali ele pesquisou na palavra do Senhor, ali ele leu e releu e pegou referências. Às vezes a gente pode acontecer da gente ler a palavra do Senhor 1 hora por dia, 2 horas por dia, e no outro dia ler meia hora, no outro dia ler 1 hora, e assim vai alternando conforme o seu tempo, para depois trazer uma palavra para os ouvintes de meia hora. Vocês estão entendendo como que funciona? Então, vamos tomar cuidado com as modinhas, com as permissãozinhas, tá? Não cai nessa, não. Ah, é um pouquinho de vinho, irmão. Pouquinho de vinho? A minha Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Tá? Nós estamos em guerra constante, igreja. A Bíblia diz que todos os reis estavam guerreando. Porém, Davi não saiu para a guerra. Davi resolveu ficar no palácio. A Bíblia diz que Davi era o homem que mais matava fio de espada, viu? Mais matava fio de espada, matava gigante. Mas chegou uma hora que Davi resolveu ficar no palácio. Enquanto todos estavam guerreando, batalhando, para defender as famílias, defender a sua nação, para defender as plantações ali dos inimigos, Davi resolveu ficar de boa. Davi resolveu ficar no terraço do castelo. Aí o que aconteceu com Davi? Ficou ali só olhando Batseba tomar banho. E ali, de novo, ia lá pro terraço e olhava ali Batseba tomando banho. Mulher de Urias. É perigoso, igreja, quando a gente não entra mais na batalha. É perigoso a gente soltar a mão do arado. Olhar para trás é perigoso. Toma cuidado. E vocês sabem o que aconteceu com Davi. Davi ali, né? Batseba foi até ele. E ali ele adulterou. Escreveu uma carta para que colocasse Urias na frente da batalha. Urias morreu, ele era um soldado de primeira, como se fosse um sargento, mais ou menos assim, um sargento nos dias de hoje. E Urias morreu, e ali ele ficou com a mulher de Urias, Batseba. Ah, irmão, mas é de Batseba, né, que veio Salomão, que não sei o quê. Sempre tem alguém arrumando um pretexto. Eu ouvi um pregador, vocês podem olhar no YouTube, falando, vocês sabem, olha, gente, outra coisa que eu fico nervoso. Pessoas procurando, a pessoa falha na Bíblia, tá uma falha que até Deus puniu Davi. Deus puniu Davi pela morte de Urias. E Deus responsabilizou Davi pela morte de Urias. Ô, gente, e tem gente ainda que sai em defesa de Davi. Vocês sabiam que o rei poderia ter qualquer mulher? Aí eu pensei, sim, o rei poderia ter qualquer mulher, desde que fosse solteira, uai. Desde que fosse solteira. E se a mulher quisesse também? Porque esse negócio de ter qualquer mulher, isso aí é imitação das nações vizinhas. E Deus havia dito, olha, não imitais as nações vizinhas. Esse negócio de ter qualquer mulher, isso é coisa pagã, isso é coisa de Satanás. Urias era casado com Batseba, ele não poderia. Que é isso? Então uma tradição humana é maior que o mandamento do Senhor?
Por isso que eu estou falando das permissãozinhas, das modinhas, toma cuidado. Porque a Bíblia diz, capítulo 20 de Êxodo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Acabou. Aí vem falar uma tradição humana, vem falar uma tradição do diabo, dos quintos dos infernos, lá do fosso do inferno. E ainda falar que o homem estava certo coisa nenhuma, gente. Toma cuidado. Toma cuidado com essas mensagens, toma cuidado com esses ensinos. Então eu fico, sabe, pessoas ainda ficam querendo justificar o injustificável, defender o indefensável. Mas fica essa palavra, que Jesus seja o assunto principal no café da manhã, no almoço, na janta, na roda de conversa, na igreja, né? Pelo amor de Deus, pelo menos na mesma, que Jesus seja o centro de tudo. Paulo vem dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, a majestade para todo sempre. Amém. Fica essa palavra. Deus abençoe em nome de Jesus.